E o presidente Lula participou hoje da cúpula dos países que integram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. O encontro em Bogotá, capital da Colômbia, foi realizado com o objetivo de alinhar posições dos países cobertos pela floresta amazônica para a Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP30, que vai ser realizada em novembro em Belém, no Pará. Quem tem mais informações para a gente sobre este assunto, direto de Brasília, é a nossa repórter Ana Paula Ramos. Ana, boa noite para você. Boa noite, Síria, Luciene, uma ótima noite a todos que nos acompanham. Como você comentou, esse encontro ele acontece até num momento ali de tensão na região amazônica, por conta dos navios de guerra dos Estados Unidos que estão ali no Mar do Caribe, próximo à Venezuela. Esse assunto, inclusive, foi debatido durante o encontro. Ontem, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, se reuniu com o ministro de Relações Exteriores da Venezuela e eles comentaram sobre esse deslocamento dos navios, além de outros assuntos de pautas comerciais. E o governo brasileiro também quer que os países ali da região soltem uma declaração conjunta sobre esse tema. O presidente Lula também comentou sobre isso no seu discurso. Ele afirmou que países ricos, eles usam a luta contra o desmatamento como justificativa para medidas protecionistas e usam o combate ao crime organizado como pretexto para violar a soberania de países menos desenvolvidos. Lembrando que o desmatamento foi usado como justificativa pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao impor as tarifas de 50% de importação aos produtos brasileiros. E o presidente dos Estados Unidos também enviou esses navios de guerra ali para a região do sul do Caribe, alegando que a presença militar tem como objetivo enfrentar ameaças de cartéis de drogas latino-americanos. Pois bem, Lula também cobrou mais uma vez o financiamento dos países ricos às ações de mudanças climáticas. Disse que o presidente também ele busca apoio, financiamento a algumas iniciativas do governo brasileiro, como o Fundo para as Florestas, que será lançado durante a COP30, a Conferência da ONU do Clima, que acontece em novembro em Belém do Pará. Vamos ouvir a fala do presidente Lula sobre esse assunto. Também estamos apoiando centenas de diálogos autogestionados em todo o mundo. Todos os aportes serão sintetizados em um documento que serão entregues aos negociadores e aos chefes de Estado e de governo. Será a hora dos líderes mundiais mostrarem se estão realmente comprometidos com o futuro do planeta. Não existe saída individual para a crise climática. Não há outro meio de superá-lo além do multilateralismo. Muito já foi negociado, mas pouco foi cumprido. Precisamos de uma nova governança mundial. Se a ONU é o lugar que criamos para tratar dos temas mais importantes da humanidade, é lá que a mudança do clima deve estar. Vamos trabalhar para que se crie um Conselho de Clima capaz de mobilizar os países a efetivarem seus compromissos. No Brasil, usamos a palavra indígena mutirão para nos referir a um grande esforço coletivo. Precisamos do apoio de todos para formar um mutirão de Bogotá a Belém. Se não houver futuro para a Amazônia e o seu povo, não haverá futuro para o planeta. Juntos, nós poderemos fazer a COP30, a COP da virada. Em seu discurso, como nós ouvimos, o presidente então voltou a defender o multilateralismo, disse que apenas ações conjuntas dos países será capaz de enfrentar as mudanças climáticas e proteger a Amazônia. Ele também comentou ali no seu discurso sobre o convite que fez ao presidente Donald Trump para vir na COP30 aqui no Brasil. Vamos ouvir outro trecho. As pessoas não querem assumir compromissos. Quem é industrializado não quer parar de ser industrializado. Quem já está rico não quer fazer o sacrifício para fazer o quê? Nós temos tudo para fazer. O Brasil, por exemplo, tem 40 milhões de hectares de terra para recuperar. Você pode florestar com o que você quiser. Certamente a Colômbia tem, certamente a Bolívia tem, certamente outros países amazônicos têm. É saber se essa gente está disposta, pelo menos, a ajudar a financiar isso.
para que eles provem se eles querem ou não fazer com que o clima não permita um aquecimento além de 1,5 graus. E é, portanto, que tem que ter uma governança mundial. E para ter essa governança mundial, você não pode acabar com o multilateralismo. Você não pode fazer o que o presidente americano está fazendo, tomando decisões sozinhas, sem levar em conta que existe a OMC, sem levar em conta a ONU, sem levar em conta nada. Então é nesse clima que a gente vai chegar na COP30. Eu, inclusive, mandei uma carta pessoal, Petros, ao presidente Trump. Ele está sendo convidado para ir na COP. E cada presidente vai receber uma carta com a minha assinatura. Não é uma carta eletrônica, não, é com a minha assinatura, que é para ele demonstrar se eles vão tratar com seriedade, sabe, essa COP ou não. Só um comentário para a gente finalizar, Síria. A gente comentou até aqui no ATN sobre um discurso que o presidente Lula fez alguns dias atrás, falando que ia telefonar para o presidente Trump para convidar para a COP30, mas não teve telefonema nenhum, não. Como ele mesmo contou, ele enviou apenas uma carta que ele disse que fez questão de assinar. E voltando a falar também de COP30, o presidente reafirmou durante o seu discurso a realização da COP em Belém do Pará, apesar das críticas dos países aí por conta dos preços abusivos nas hospedagens. Volto com você, Síria. Muito obrigada, Ana Paula Ramos, falando com a gente direto de Brasília, trazendo informações aí sobre a fala do Lula hoje em Bogotá e também sobre COP30, né? E como ela já disse, em meio à pressão internacional sobre o alto preço das hospedagens em Belém, o Brasil divulgou que apenas 47 dos 196 países previstos têm hospedagem confirmada na COP30, né? Confirmaram presença, portanto. Faltam 80 dias para o começo do evento. E nos bastidores, a Organização das Nações Unidas vive aí um impasse, né, sobre aumento da ajuda para que delegações de países mais pobres participem dessa conferência. O governo considera até mesmo buscar apoio para oferecer subsídios sem o uso de recursos públicos. Bom, essa é uma situação que traz preocupações em relação à realização deste evento, né? Para nos ajudar mais uma vez a entender um pouco mais sobre COP30, sobre o que tudo está acontecendo aí nesse processo de organização, nós vamos conversar agora com o doutor em Ecologia e integrante da equipe de trabalho da COP30, o Tiago Metzger. Tiago, boa noite para você. Bem-vindo aqui mais uma vez ao Tempo News. Boa noite, Síria. Boa noite, Luciene. É um prazer estar aqui com vocês. Tiago, como que você avalia aí essas últimas notícias, hein? Hoje, por exemplo, agora mesmo a gente está divulgando, né, que apenas 47 países confirmaram presença em um universo aí, a gente pode pensar em quase 200, né, 196. O que que isso significa, hein, para vocês? Síria, é uma mensagem, assim, que os países estão claramente colocando para o Brasil a respeito da governança. A COP é um ambiente de diplomacia, de negociação e de acordos para serem estabelecidos. Os países, ao reduzirem as suas delegações, ou mesmo prometerem não estar presentes, eles estão jogando contra a governança da COP. Do meu ponto de vista, é um ato minimamente sem fair play. A COP, Ciro e Luciene, é um momento de discussão de questões climáticas e para resolver problemas de grupos mais vulneráveis, dos povos originários, que inclusive fizeram um pleito na cúpula dos países amazônicos, onde o Lula esteve presente em Bogotá, pedindo para não ter ação extrativista mais na Amazônia, como algumas questões da extração de petróleo. Então, ao invés de os países contribuírem, quererem colocar soluções, o foco fica na hospedagem. Do meu ponto de vista, é uma falta de fair play dos países que deveriam estar mais engajados em querer discutir os problemas, o fundo para florestas, as medidas de adaptação, porque ao contrário do que o presidente comentou, para não atingirmos 1,5 graus, essa métrica praticamente já passou.
Então, nós vamos ter um aumento médio maior de 1,5. E isso demanda medidas de adaptação à mudança do clima urgente. E isso demanda financiamento climático. Então, os países estão colocando de uma forma como se o assunto da COP fosse hospedagem. É claro que a infraestrutura, é claro que a segurança são elementos importantes. E entendo que o governo brasileiro está enveredando esforços para que isso aconteça. Mas colocar uma manifestação, uma ameaça de não ir, ou colocar do ponto de vista que o Brasil não tem capacidade, é tirar o foco do que realmente precisa ser discutido. Olá, Tiago, boa noite. Você falou um pouco sobre isso agora nessa última resposta, mas eu queria aprofundar no sentido de a gente não ter essa total adesão de todos os países que poderiam participar da COP, que foram convidados por essa questão de hospedagem, de preços, prejudica até a definição e a adoção lá na frente de medidas ambientais de forma global, né? Porque a gente não vai ter a presença, a gente pode, na verdade, não ter a presença desses representantes dessas delegações nesse evento, no momento em que o mundo todo tem considerado a importância de discutir essas questões climáticas, né? Então a gente pode ter lá na frente acordos que deveriam ser cumpridos, metas que deveriam ser estabelecidas, mas que vão ter algum tipo de prejuízo, ou esses países que devem participar podem criar metas que são suficientes? Certamente, Luciano, o seu ponto de vista está corretíssimo. A COP e o Acordo do Clima, dentro da Convenção Quadro das Nações Unidas pela Mudança do Clima, funcionam com consenso, não é uma votação. As decisões, as diretrizes, os acordos, eles têm que ser consensados pelos 196 países signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas. Se um deles não estiver de acordo, não estiver seguro, num determinado momento, essa decisão é postergada, essa decisão é colocada num segundo momento. Então, se países que precisam estar para tomar decisões importantes neste momento de discussão da COP não comparecerem, certamente teremos prejuízo significativo nos acordos que poderiam ser cumpridos. E é exatamente por isso que eu tenho colocado de uma forma crítica esse movimento. Será que é porque existem algumas delegações que estão fugindo agora da discussão, não querem mais por algum motivo e usam esse tipo de argumento? A mensagem da falta de governança e a falta de fair play me passa essa impressão. Porque, claro, novamente, claro que infraestrutura é importante e recursos para ir em delegação dos países, eu tenho certeza que uma delegação francesa, uma delegação, qualquer delegação europeia ou da Austrália, não teria dificuldade para vir. Algumas delegações de países do sul global teriam. Então, vamos usar parte do financiamento climático também para que eles possam participar. O governo brasileiro já está pensando em subsidiar boa parte de hospedagens para aqueles grupos que precisam, mas, insisto, Síria e Luciene, a discussão da hospedagem, da infraestrutura é super importante, a segurança em primeiro lugar. Mas tirar o foco de decisões importantíssimas num cenário que estamos ultrapassando uma média de 1,5 graus de aumento médio da temperatura, para mim, é o que eu estou chamando de falta de fair play e uma falta de bom senso aí dos demais signatários do Acordo do Clima, Síria. Agora, em meio a tantas discussões em realização da COP30, Tiago, você acredita, qual que é a sua avaliação, né? Eu quero saber, assim, em relação ao que o governo brasileiro tem feito como anfitrião para receber este evento em Belém do Pará, né? Você acredita que ele tem cumprido o papel que cabe a ele, principalmente no diálogo também com o setor privado local? Olha, desde quando o Brasil se prontificou a ter a COP em Belém, foi já assim, sinalizado todas essas dificuldades, né? O tempo era curto, precisa de obras, né, estruturantes para que ela pudesse ser realizada,
mas todo mundo, inclusive a ONU, aprovou os planos do Brasil, o plano de segurança, o plano de mobilidade, o plano de infraestrutura, de uma certa forma, através, inclusive, de vistorias locais. O que eu tenho visto do presidente da COP, o André Lago, e a CEO, Ana Toni, que eles têm trabalhado incansavelmente com o diálogo entre os países, entre as empresas, entre a sociedade civil organizada. Hoje mesmo eu recebi um comunicado que o presidente da COP está convidando as organizações da sociedade civil a participarem de mais uma etapa de planejamento. Então, do ponto de vista de diálogo, o que eu tenho visto é um esforço hercúleo desses dois principais representantes. Do ponto de vista da hospedagem, você não consegue realmente, numa cidade como Belém, disponibilizar 80 mil, 60 mil leitos, né, assim, muito rápido. Todo mundo já sabia disso, e essa é a grande dificuldade. Então, o Brasil já alugou os navios, né, para ficarem, está tomando providências junto às plataformas de Airbnb, enfim, e outras plataformas para também tentar ter uma ingerência e tentar fazer uma governança da hospedagem. O próprio Ministério Público acionou também algumas entidades comerciais de Belém para que atuem junto à rede hoteleira. Então, o esforço, eu acredito que está sendo feito. Não vai ser o cenário perfeito, até para todo mundo entender que a Amazônia não é aquele lugar perfeito onde é o pulmão do mundo. Não, a Amazônia é um território de grande escala, de dimensões continentais, com uma dificuldade tremenda de acesso, governança, segurança, fiscalização. Então, acho que isso também reflete, é uma mensagem importante para que os países saibam. É essa a minha realidade. O financiamento climático para adaptação, para resiliência, para melhoria da qualidade das pessoas que vivem esse dia a dia, dependem do financiamento climático. Então, eu acho que tem uma mensagem importante, tem um desafio. Tenho percebido que o Brasil, principalmente a CEO da COP30 e o presidente, estão engajados no diálogo, mas também esperava mais dos demais signatários do Acordo do Clima do que simplesmente jogar a pauta para a questão de hospedagem. Tá certo. Tiago Metzger, mais uma vez, muito obrigada por participar conosco. O Tiago é doutor em Ecologia e ele também é integrante da equipe de trabalho da COP30. Com certeza nós vamos falar por muitas e muitas vezes por aqui, até a COP, depois da COP também, viu? Muito obrigada, uma ótima noite para você. Ótima noite, só colocando integrante do Conselho Federal de Biologia do grupo de trabalho da COP30.